Olá, eu sou Lua Valentia e você está assistindo ao canal Espécula, Arte, Magia e Liberdade. Se a terra está envenenada, a bruxaria deve reagir. Não é o nosso modo de vida, é a própria vida que está ameaçada. Nosso mundo não tem senha. Os caminhos trilhados já não correspondem. A bruxaria prospera neste reino liminar, lunar, sem trilhas. A bruxaria é o recurso dos despossuídos, dos impotentes, dos famintos e dos abusados. Ela dá coração e língua a pedras e árvores. Ela veste a pele áspera dos animais. Ela se volta contra uma civilização que sabe o preço de tudo, mas não sabe o valor de nada. Se você não tem preço, você não pode ser comprado. Se você não quiser, você não pode ser subornado. Se você não teme, você não pode ser controlado. Se você, assim como eu, quer comer alimentos saudáveis, não quer adoecer, não quer ter câncer, não quer morrer antes da hora, se você quer beber água potável, sem poluentes e principalmente quer respirar aquele ar limpo e sobreviver, viver, então você precisa estar atento ao que está acontecendo na Amazônia, ao que está acontecendo com as queimadas de lá, porque isso afeta até mesmo quem está aqui na Austrália, ou seja, afeta o mundo inteiro, por isso precisamos estar atentos a isso da melhor forma possível. É óbvio que a Amazônia é o pulmão do mundo, assim como os oceanos também são os pulmões do mundo, e todos eles estão morrendo, todos eles estão borbulhando, tudo se interliga e tudo se afeta, não tem como. A gente pode tentar esquecer, a gente pode tentar fechar os nossos olhos, a gente pode deixar para trás, mas uma hora essa conta chega. Quando eu era criança, a minha tia era professora de biologia. Aliás, a minha tia, que também é bruxa, a única parte da minha família biológica que é de fato bruxa hoje em dia. Bom, ela criou algo chamado agente ecológico. Nós éramos responsáveis por passar a informação adiante. Informação em relação à reciclagem, sobre meio ambiente. Então eu ia pegando lixos em porta em porta, batendo nas salas de aula, perguntando, professor, posso dar um recado? E a gente tinha encontros sobre ecologia, tinha feira de ciências, tudo isso para realmente tentar colocar a escola para trabalhar juntos. E naquela época, eu namorava meu professor de informática, que era mais velho que eu, e um rapaz que era considerado muito inteligente. Em relação à matemática, ele sabia tudo, a física sabia tudo, enfim, engenheiro sabe realmente toda essa área. E ele achava bobo o que eu fazia, desde criança, né? Isso durou até a adolescência. Então, nessa fase que a gente estava namorando, eu era adolescente. Ele achava tolo. Ele, por exemplo, colecionava CDs e ele gostava de jogar CDs pela janela enquanto eu estava lá, só porque era divertido para ele fazer aquilo, porque ele sabia que aquilo me chateava. Porque eu falava com ele, mas por que você está jogando esses CDs pela janela se você sabe que vai demorar anos e anos para esses CDs lá no quintal, enfim, se acabarem? Eles não são biodegradáveis, eles vão ficar ali poluindo a terra. E ele fazia aquilo mesmo assim. Então, desde muito cedo, eu aprendi, óbvio que era uma relação tóxica, mas isso é apenas um detalhe. Eu aprendi que há pessoas que são consideradas muito inteligentes em algumas áreas, por exemplo, ele física, engenharia, enfim, o que quer que seja, matemática, mas extremamente estúpidas e burras em outras, porque ele era incapaz de considerar que ele estava, na verdade, poluindo o próprio quintal dele.
o quintal onde ele morava, o quintal onde a avó dele morava. Então, é um problema, as pessoas elas não enxergam isso. Elas não enxergam que suas pequenas atitudes egoístas, que elas tentam de toda forma esconder ou então jogar na sua cara porque é engraçado para elas, na verdade acaba retornando para elas. Bom, a gente obviamente terminou porque afinal não estou aqui para ficar com babacas e acabei rumando para a cidade grande. São Paulo, cidade enorme, gigantesca, e eu descrevi uma vez como a cidade vermelha. Eu não sei se vocês já repararam, mas as noites de São Paulo muitas vezes ficam vermelhas. E era um fenômeno que eu nunca tinha visto em lugar algum. Eu vim da cidade pequena de Minas Gerais, como vocês já sabem. Mas em São Paulo, as noites eram vermelhas. E eu cheguei a tirar fotos disso, cheguei a postar no Instagram, cheguei a escrever poesia sobre isso. E eu achava aquilo tudo muito estranho, depois fui aprender que tinha a ver com a poluição, que deixava aquela cor avermelhada da cidade, além das luzes acesas, etc. Então, agora a gente vê São Paulo virar noite durante o dia por causa das queimadas da Amazônia. E não interessa se é só no Brasil, se é no Brasil e na Bolívia, não interessa porque não existe fronteira para a natureza. É isso que as pessoas não estão entendendo. Não existe fronteira, não existe esquerda ou direita, não existe politicagem para as florestas, para a natureza, e todos somos a natureza. A gente tenta enquadrar uma coisinha ali, uma coisinha aqui, traçar a fronteira, mas ela não existe. Quando queimamos, queimamos todos juntos, os animais e nós, e nossos filhos e nossos netos, etc. Havia algumas noites em São Paulo que era muito difícil respirar. Eu que sou muito sensível, eu tenho um aparelho respiratório muito sensível, eu realmente ficava muito mal. E não adiantava, se tava calor, não adiantava ligar o ar-condicionado. Parecia que havia uma constante fumaça dentro de mim. Fumaça, obviamente, da cidade altamente industrializada, especialmente no inverno, era quando atacava. Eu nunca tive crise alérgica tão forte que nem as que eu tive em São Paulo, porque justamente eu tinha que lidar com essa poluição toda diretamente, né, muito próxima a mim. E o que acontece é que se a gente não repõe árvore para reciclar este ar, para produzir oxigênio, então a gente acaba todo morrendo em fumaça. A gente acaba, na verdade, forçando o nosso aparelho respiratório, como eu forcei, especialmente morando em São Paulo, e acaba por isso. Sabe, e não adianta falar que é questão do lucro, que é questão das empresas, porque, obviamente, nós somos seres criativos, sim. Nós conseguimos encontrar esse tal de lucro em energia verde. Nós conseguimos encontrar soluções, empregos de maneira sustentável. No entanto, não fazemos isso. E não fazemos porque, primeiro, não somos educados. Nós não queremos aprender novas tecnologias. Nós achamos que a civilização é isso, é derrubar árvores, enfim, construir cidades de pedra, de concreto, destruir a selva verde para vir a selva cinza. Então, se você tenta ali fazer um grafite, deixar um pouquinho a cidade cinza, um pouquinho mais interessante, vem um prefeito e derruba todos os grafites, pinta tudo de cinza de novo, porque o importante tem que ser cinza. Tudo cinza. Né? Vem até a caráter. Por falar nisso, eu comecei a me vestir de preto na adolescência, porque eu, desde muito cedo, me sentia já em luto pela humanidade.
pela estupidez. Eu entendi desde muito cedo que a gente é muito estúpido. E eu me coloco nisso também, porque eu sei que eu não sei. Eu sei que eu nada sei. Eu sei que, por exemplo, aquele namorado estúpido sabia muito mais que eu sobre matemática, sobre física, sobre química, sobre engenharia, óbvio, sendo ele engenheiro. Mas eu também tinha esse lado que ele parecia negar completamente, que é o hábito da consciência, empatia ambiental e de entender que todos os sistemas estão interligados, são ecossistemas e nós fazemos isso. Nós fazemos parte disso, nós não estamos à parte disso. Então eu entendi a minha própria estupidez, odiava isso em mim, por isso eu sempre tive o hábito da leitura, porque a gente tenta ser menos estúpido, a gente tenta ser menos burro, ser menos ignorante. Porém, a ignorância alheia, ela cutuca, ela faz de propósito. Ela coloca um salto alto e mini saia e vem sambar na nossa cara. Então, lendo, me educando, eu comecei a também ser vegetariana, porque eu aprendi que o impacto de comer bife, de comer carne, ele é muito maior que o impacto, por exemplo, de andar de avião, de andar de carro, de tomar banho, de escovar os dentes, né? Porque na escola muitas vezes se fala em escovar dente, tomar banho, mas nada se fala no nosso bife, no nosso churrasco. Então eu aprendi, por exemplo, que um hambúrguer de carne que eu deixava de comer equivale a 1 mês de banho, 1 mês de água de chuveiro. Então, todas essas informações se reuniram e me fizeram a pessoa que eu sou hoje. O fato pelo qual eu sou vegetariana não é por pena dos animais, é por entender que eu sou um animal, por entender que eu faço parte desse ecossistema. E esse ecossistema, hoje, ele está cheio, lotado de seres humanos e cheio e lotado de animais que são fabricados para o consumo humano. E isso tudo não dá para essa superpopulação se alimentar como um norte-americano médio se alimenta, ou até mesmo como um brasileiro se alimenta. Não tem como, a gente tem que mudar. Então, este vídeo não é para você, engraçadinho, queria pegar os seus CDs e jogar pela janela só para falar assim, olha aqui, é tão engraçado jogando aqui pela janela, olha só como voa o disco, voa! E poluindo o próprio quintal, o quintal da sua avó. Não é para você que faz esse tipo de palhaçada se achando o espertalho da internet, porque você não é. Eu olho para isso e só falo, um troll ou mais um suicida? São todos suicidas. E da pior forma, porque vocês nem estão doentes, vocês não estão depressivos, vocês não têm um motivo real para serem assim, vocês só são assim, estúpidos. É simples, é simples. Esse vídeo é para você que quer realmente mudar de hábitos, que quer mudar para melhor, que quer construir um futuro melhor. Eu vou falar a verdade para vocês. Muita gente pode me chamar de muita coisa, porque eu já dizia que eu achava que eu não ia passar dos 35 anos. Por que isso? Porque desde muito cedo eu já lia a respeito das previsões, então eu já sabia de tudo isso que está acontecendo. Eu já sabia que iam ter muitas queimadas, eu já sabia do degelo do Ártico, do aumento da temperatura, do aumento dos oceanos, da perda de corais, tudo isso, nada disso é novidade para mim. Sempre isso esteve na minha cabeça, então eu sempre achava, não, 35 anos é o máximo, vou viver essa vida, vai tudo acabar e é isso mesmo, eu não quero passar disso, eu não quero ter filhos porque eu não quero passar essa dor adiante, né? Qual é a herança que eu vou deixar? Mesmo que eu fosse riquíssima, bilionária, eu ainda deixaria de herança um planeta completamente acabado. Um planeta que não tem como você entregar para uma criança e falar assim, ó, resolve aí, tá bom, bonitinho? Não tem como. A gente está lidando com forças realmente catastróficas. No entanto, eu quero construir a minha vidinha.
Então você pode começar diminuindo o seu consumo de carne. Já é uma maravilha, tá? Depois, aprenda sobre permacultura, aprenda sobre bioconstrução, aprenda sobre um negócio chamado Earthship. Por que eu tô falando isso? Porque essa é a única forma da gente não depender totalmente do sistema, da gente não depender de governo. Se você consegue, pelo menos, produzir sua própria alimentação, ter uma casa em que você tem energia, água, alimento, em que você não precisa depender do esgoto da sua cidade, então você tem realmente uma nave espacial na Terra, aí você já consegue, de fato, começar uma vida sustentável, uma vida soberana. E daí, se você consegue arrumar gente para fazer comunidades, você então aumenta tudo isso. Escolas sustentáveis, escolas que são feitas de bioconstrução, permacultura, tudo isso é o que a gente pode fazer agora e realmente levar o conhecimento para aquelas pessoas que querem aprender. As pessoas que ficam jogando CD pela janela, sou muito inteligente, sou formado em Harvard ou sei lá o quê, não adianta. Não adianta. Ela pode ter os dados, ela pode ter o que for, falta alguma coisinha ali, algum parafuso, que a torna uma suicida, assassino em potencial. É isso que essas pessoas são. Então não adianta querer falar para essas pessoas. Mas para aquelas que ainda consigam ouvir, una-se as pessoas que pensam como você, tente fazer o que for possível com essas pessoas, e então você vai ter um pouco de resultado, né? Porque qualquer resultado neste momento já é um milagre. Já é um milagre. Bom, em relação à bruxaria, este trabalho com ecologia é um trabalho que eu sempre fiz e que também as pessoas achavam riam, achavam tudo muito engraçado, bababá, mas agora quando o dia vira noite é que elas começam a enxergar, né? Não, realmente essa menina talvez esteja falando aí alguma coisa certa. Eu já falei muito sobre bruxaria apocalíptica, tem aqui estudo no canal sobre bruxaria apocalíptica, tem aqui lendo o manifesto da bruxaria apocalíptica, falando por que se a Terra está envenenada, então é a gente que tem que reagir, e falando que as pessoas que lutam pela ecologia, elas são as verdadeiras bruxas e bruxos. Enfim, além disso, desse estudo todo da bruxaria apocalíptica, que você pode falar, é só para vender livro, não é. Não é. Eu tô pouco me lixando se você compra o livro ou não compra. O que eu quero é que você entenda a mensagem. Senão eu não estaria fazendo vídeo aqui na internet. A gente fez pelo menos 2 músicas diretamente ligadas à causa ambiental. 2 músicas que funcionam como um hipersigilo. Primeira música, Manifest, que é justamente sobre essa questão da bruxaria apocalíptica. Fizemos também uma outra música que muita gente não conhece, que é a Maledicta, que é uma música, na verdade, que funciona como proteção para os ambientalistas e maldição para os madeireiros, para as pessoas que derrubam a floresta e tudo mais. Então, assim, tem uma letra muito bacana, tá? Eu quero ler esse poema ainda numa outra ocasião, num outro vídeo. Tá muito incrível. E eu vou deixar todos os links na descrição. Você pode baixar essa música, fazer o download, colocar em trabalhos escolares, colocar no que você quiser, fazer uma manifestação artística. Eu já disse aqui, a banda Queotes não é para lucro. Eu não vim aqui nesse mundo para ser cantora. Essa banda é pra gente trabalhar as músicas e fazer das músicas manifestações artísticas, porque isso é um hipersigilo que se gruda ao outro, formando um circuito de hipersigilos. Então, se você quiser fazer uma dança com a música, colocar na internet, apenas me marque, não porque eu quero que você me marque, é porque eu quero saber o que está acontecendo com as músicas, para onde está indo. Eu adoro encontrar aí no YouTube pessoas fazendo vídeos com a música. Tá? Então, se você quiser colocar sua mão na massa, mande para mim sua arte com as músicas. Outra questão, se você quer fazer rituais
eu recomendo, ok, quer fazer sigilo? Tudo bem, vai fazer seu sigilo e tal. Mas nós já temos um folclore muito rico para lidar com essa questão da proteção das matas. Então, por que não usar isso a nosso favor? Eu coloquei 2 rituais para o Curupira e Saci Pererê lá na Penumbra Livros. Rituais que você pode estar fazendo de maldição para esses madeireiros. Ei, eu vou fazer maldição pro madeireiro e vai voltar pra mim? Cara, como é que vai voltar pra você? Já tá acontecendo, a merda já tá acontecendo. Sabe, se você ficar com medinho, tudo bem, deixa pra lá. Nem faz, nem abre o link, deixa pra lá. Isso aqui é pra gente experiente. Então, se você é experiente já em maldição, sabe como é que tem que fazer, vai lá, faz a sua maldição com o Curupira e com o Saci Pererê. Mas tá pegando um negócio do folclore, que ridículo, Saci Pererê. Isso é algo que já tem milhares de anos. Então você pode falar assim, mas tem milhares de anos e então não funciona? Não é que não funciona. Funcionou por muito tempo, muito bem. Quem já mexeu com tais entidades sabe como é que é. O problema é que o outro lado, o lado que está destruindo, o lado que é ignorante, o lado que é ridículo, o lado que é patético, o lado que é assassino e suicida, eles têm uma egrégora fortíssima, tá? Uma egrégora que é baseada num cristianismo totalmente distorcido, que aqui eu não vou entrar em detalhes, o que é cristianismo, o que não é, porque honestamente, vocês cristãos é que tem que resolver isso, entendeu? Se você acha que fulano não é cristão, então é você que tem que puxar a orelha dele, não eu. Pra mim, tô nem aí o que é cristianismo, o que não é. Mas é uma egrégora baseada em cristianismo, e eles usam isso, e eles têm o poder deles, e eles têm as pessoas trabalhando com eles, fazendo rituais pra eles, e isso é óbvio, tá? Isso é algo que acontece, é uma rede organizada, porque eles são idiotas e babacas, mas eles sabem mexer com poderes, tá? É que nem eu falei, meu ex era babaca, patético, idiota, suicida, assassino, nesse sentido que eu tô colocando aqui, de ser capaz de poluir o próprio meio em que vive, mas ele era muito inteligente por outro lado. Então você tem isso, você tem essa disparidade, uma coisa não significa a outra, né? Então eles são pessoas que são organizadas, é isso. Eles têm o maior poder de fogo, eles têm agora o poder na mão deles. E eles fazem com que uma grande massa de manobra seja realmente parasitada. Eles colocam essas pessoas para serem seus parasitas. Eles são os parasitas. Então, é isso que está acontecendo. De forma que uma egrégora, ela está colidindo com a outra. Você tem uma egrégora extremamente autodestrutiva, assassina e suicida, como eu falei, mas que se vale aí desse imediatismo, né? Que ela funciona se alimentando do que é de imediato, o que me pode dar prazer de imediato, o que me pode dar lucro de imediato, é isso. E não a longo prazo. Porque se você entendesse como o lucro funciona, como você pode ganhar dinheiro de uma maneira sustentável, vamos supor, você iria entender a longo prazo, planejar a longo prazo, mas isso não acontece. Bom, e também, tirando essa parte de maldição, a outra questão que a gente fez foi a nossa Caosine. A nossa Caosine é um hipersigilo utópico, chamando atenção para algo como o Solarpunk. O Solarpunk é um movimento que nasceu no Brasil, aliás, apesar do nome ser em inglês, que é para a pessoa ser punk de maneira positiva, ser punk de maneira otimista em relação ao futuro. Porque tudo que foi criado até agora de ficção científica era, na verdade, de destruição, do mundo sendo destruído, do mundo tendo catástrofes e tal. Então agora nós estamos querendo mudar este pensamento, mudar este sentimento para algo mais positivo. Então essa Caosine, ela demonstra exatamente isso. Como seria o mundo se as coisas fossem mais positivas? Como seria este mundo utópico, né? E eu acho que a gente precisa realmente parar um pouquinho e meditar em relação a isso. Porque é tão fácil se perder nas notícias ruins,
idiotice, nessa ignorância humana que parece não ter fim. Então vamos tentar construir algo, tá? Perder menos tempo combatendo essa gentalha e ir mais tempo nos reunindo com pessoas que têm pensamento positivo. E o que a gente pode construir em relação a isso? Ir reunindo com pessoas que pensam como a gente. Eu gosto de pessoas que são realistas, ou seja, elas sabem que o problema é grande, que o problema é difícil pra caralho, que o problema às vezes é quase impossível, mas, ao mesmo tempo, elas querem mudar. Eu não gosto nem de pessoas que são completamente utópicas. Ah, não, é claro que o mundo vai sobreviver, Deus vai sair da sua nuvem e vai salvar todo mundo, ou então, a Terra vai mudar sozinha e vai ficar tudo bem no final, vou fechar meus olhos aqui, ou então, sabe, aquela coisa feliz demais. Isso não desce pra minha garganta, odeio gente assim. Falta um pouco de realismo, falta um pouco de percepção do mundo real para essas pessoas. Gratidão, paz e amor, etc, etc, etc. Por outro lado, as pessoas que estão desesperadas também não servem para nada, porque o desespero ele não está movendo ninguém, né? Então a gente precisa achar aí um meio termo de tá bom, a notícia chega, a gente entra em desespero. Aí depois a gente tem que retomar o cuidado e falar assim, não, peraí, neste momento, eu tenho ar para respirar? Tenho, eu tô vivo, eu tô respirando. Neste momento, eu tenho água para beber? Tá. Neste momento, eu estou procurando o melhor tipo de comida para me alimentar? Estou. Então, o que eu posso fazer enquanto eu ainda tenho tais recursos para melhorar? E tentar me tornar o mais independente possível para que eu não precise morrer ou lutar por esses recursos nos anos vindouros, tá? Estes são os meus pensamentos, esta é a minha opinião. Não precisa ficar de mimimi aí nos comentários. Um beijo e até o próximo vídeo.